Olá, irmãos. Eu quero saudar todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos abordando nos nossos devocionais o tema Ministério do Discipulado. E no devocional anterior, nós demos ênfase à palavra de Deus, à importância de priorizarmos a Bíblia em nossas vidas. E hoje eu quero dar ênfase ao nosso relacionamento com Deus. E eu quero iniciar ressaltando que a nossa decisão de confiar em nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador pessoal foi a maior decisão de nossas vidas. Entretanto, é bem provável que muitos de nós não entendamos o verdadeiro significado do que aconteceu com as nossas vidas. Neste devocional, eu gostaria de apresentar de forma resumida o que aconteceu na ocasião da nossa decisão e como esta decisão afetou o nosso relacionamento básico com o Senhor. E nós vamos começar abordando o fato de que existem apenas duas famílias espirituais: a família de Satanás e a família de Deus. Antes, eu era um filho da desobediência, mas hoje eu sou filho de Deus. E em João 8,44 nós encontramos uma declaração muito interessante que o Senhor Jesus faz, que é a seguinte: ele diz, falando aos que o atacavam, aqueles que o criticavam, ele disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. As pessoas entram nesta família através do nascimento físico, nascimento natural. Assim, nós somos descendentes de Adão. E conforme lemos em Gênesis 5, versículo 3, os descendentes de Adão nasceram à sua imagem e semelhança, que é a imagem do pecador caído. Portanto, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Conforme lemos em Romanos capítulo 5, versículo 12, todos os descendentes de Adão nasceram com uma natureza pecaminosa. O texto diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Este verso declara também que, como resultado do pecado, todos nós já nascemos condenados. Quanto à família de Deus, nós observamos, à luz das Escrituras, que nós entramos nesta família também através de um nascimento, mas de um nascimento espiritual. E este nascimento espiritual é feito pelo Pai Celestial. Em João 3,3 lemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E em João capítulo 1, versículos 11 e 12 nós lemos: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E como resultado deste novo nascimento, irmãos, nós herdamos a natureza divina e agora temos a vida eterna. Em 1 João capítulo 5, versículos 12 e 13, o apóstolo João declara: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Estas coisas os escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome
do Filho de Deus. Passando a fazer parte da família de Deus, o meu corpo se torna templo do Espírito Santo. E quem me dá entendimento para isto é a Escritura. A palavra de Deus me dá este entendimento. Agora o meu corpo é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,19, declara: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E em 2 Coríntios 6, 14 a 18, somos exortados a não nos prendermos a um jugo desigual com os incrédulos. Irmãos, é muito importante nós entendermos que agora temos uma nova identidade. E esta nova identidade precisa ser vivenciada através dos nossos atos. E de uma forma resumida, nós poderíamos dizer que esta vida nova é apresentada ali em 2 Coríntios 5,17, quando diz: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No momento da salvação, nossa velha natureza morreu e fomos sepultados com Cristo. Nós nos tornamos uma nova criatura, com uma nova natureza. Veja o que diz Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E no capítulo 3 de Colossenses, do versículo 3, ele diz: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós ainda não recebemos um corpo glorificado, nem uma mente transformada, uma mente totalmente renovada. Isso um dia vai acontecer. É a nossa esperança. E o apóstolo Paulo nos dá esta certeza quando ele declara também aqui em Colossenses 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Visto que os nossos corpos e as nossas mentes ainda lembram daquilo que fizemos no passado e como nós pensávamos também, e constantemente estas lembranças tentam nos puxar para uma vida pecaminosa, nós somos exortados pelo apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 5, a mortificar ou matar os feitos dos nossos corpos. Veja o que ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. E ele nos exorta a nos despojar dos pecados da mente também. Em Colossenses 3, versículos 8 e 9, lemos: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Agora, eu gostaria de destacar como fica ou como deve ficar o nosso relacionamento com Deus. Ele é o nosso Pai. Nós somos agora seus filhos. E é importante que nós entendamos que o nosso relacionamento com Ele deve ser um relacionamento de intimidade. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João declara: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora que eu estou justificado, entenda bem isso, Deus não me trata mais como um pecador condenado. Agora Deus me trata
como um filho. Ele me ama. Ele quer o meu bem. E este relacionamento entre Deus e nós é retratado através de um relacionamento terreno de um bom pai com seu filho. Os textos que nós encontramos nas Escrituras reforçam este entendimento. Um bom pai cuida e ama seu filho. Deus nos ama e Deus cuida de nós. Um bom pai protege seu filho. Um bom pai supre as necessidades do seu filho. Um bom pai guia e ensina seu filho. Um bom pai ajuda seu filho. Um bom pai encoraja, disciplina seu filho. Um bom pai alimenta seu filho. Um bom pai tem um plano para o seu filho. E vocês podem ter certeza absoluta que em todos os momentos da nossa vida, Deus está agindo no sentido de nos oferecer o melhor para o nosso desenvolvimento. Ele fará coisas que vão nos ajudar a crescer e amadurecer no tipo de homem que Ele deseja que sejamos. E o propósito dele é que nós nos tornemos parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. O nosso Pai Celestial, irmãos, age, opera da mesma maneira que um bom pai cuida de seu filho. Deus nunca erra quando trata de seus filhos. Veja o que diz Mateus 7, versículo 11. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Eu quero encerrar fazendo algumas observações que eu considero muito importantes. Primeiramente, infelizmente, por causa da nossa natureza caída, ainda vamos pecar após a nossa justificação. Veja o que diz Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Assim, quando eu pecar, porque infelizmente ainda tenho esta inclinação para o pecado, Deus não vai me expulsar da sua família, mas Ele me disciplina, conforme lemos lá em Hebreus 12, versículos 5 a 11, que diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Que coisa maravilhosa! Meus irmãos, Deus não nos abandona. Quando, infelizmente, viermos a pecar, Ele vai nos disciplinar, porque nos ama. E Ele continua dizendo: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça os exercitados por ela. Por isso, quando eu pecar, eu devo confessar o meu pecado e confiar que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, em meu favor, me purifica de todo pecado e injustiça. Em 1 João 1 João capítulo 1, versículo 6 a 10, nós lemos: se dissermos que
temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, eu quero encorajar você a buscar uma vida de intimidade com o Senhor, a entender que Ele te ama, Ele quer o teu bem, Ele quer que você cresça e se torne uma pessoa à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.